Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Fundação Gulbenkian e ao Sr. Presidente, Dr. Santos Silva, por nos ter cedido este maravilhoso espaço para fazermos esta nossa conferência e também pelas palavras que teve a amabilidade de nos dirigir. Também gostaria de saudar todos os oradores que aceitaram participar nesta conferência e não posso deixar de fazer uma saudação especial ao meu amigo Peter Braumuller, que quando o professor Luís Moraes começou a discutir comigo a organização desta conferência, uma das questões que eu pensei e na altura alertei foi dizer que estávamos aqui a navegar num oceano bancário, quase, o sistema financeiro, sendo uma conferência sobre as tendências e perspectivas da supervisão e regulação do sistema financeiro. É bom sempre lembrar que o sistema financeiro, há três entidades do sistema financeiro. Portanto, há o sistema bancário, há o sistema segurador e existem os mercados também. E como tal, portanto, eu tive alguma preocupação, foi de pensar quem é que eu iria convidar para me acompanhar, porque senão estava aqui afundado no meio do sistema bancário e os seguros desapareciam. Então lembrei-me de meu amigo Peter Braumuller, que, pela sua experiência que tem na área do setor segurador, que é o responsável, portanto, da supervisão e regulação no seu país, portanto, na Áustria. Foi durante 2 mandatos o presidente do IAS, portanto, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros, é vice-chefe da IOPA, é professor universitário onde ensina matérias de seguros e depois, que se ele estivesse em Portugal, era uma espécie rara, porque ele consegue ser jurista e atuário. Normalmente em Portugal isso era uma coisa que penso que não há nenhum jurista atuário e que seja atuário em Portugal. Portanto, Peter Braumuller consegue associar todas estas qualidades e, além de, também a experiência que nós temos tido no âmbito da IOPA e no IAS, que nos permitiu trocar sempre opiniões e críticas sobre o sistema financeiro e sobre o que fazer dentro do sistema financeiro, onde temos algo em comum, que estamos a discutir por vezes assuntos que têm a ver com todo o sistema e estamos à mesa países com dimensões totalmente diferentes e nós conseguimos, entre Áustria e Portugal, manter um sentimento idêntico de acordo com a nossa dimensão. Bem, eu estruturei a minha intervenção em 2 partes, uma primeira parte mais genérica e depois irei, portanto, fazer uma pequena apresentação sobre aquilo que estamos a fazer hoje relativamente à implementação da Solvência 2 e aos desafios, que é o título da conferência, que tem a ver com desafios, e por isso irei então começar. Minhas senhoras e meus senhores, a intermediação financeira é a atividade que permite dirigir a poupança da população e dos outros agentes económicos para investimentos alternativos em outros setores que não sejam o sistema financeiro. Assim, a poupança deve desempenhar uma função fundamental no crescimento económico de qualquer país. Deste modo, os cidadãos, em geral, depositam as suas poupanças em entidades financeiras, de forma que estas as possam utilizar para investir em ativos em áreas produtivas em que obtenham os seus retornos. Por isso, esta poupança, sob o ponto de vista económico, pode ser entendida como o sacrifício que as populações fazem de não consumir hoje para o fazerem no futuro e, assim, revela características de um bem público, o que quer dizer que é pertença no seu conjunto da sociedade em geral e, por essa razão, deve ser protegida pelo Estado. Os cidadãos, quando poupam, fazem-no depositando as suas esperanças no futuro, contando comprar uma casa ou amealhar para a velhice. Estes bens, na sua maioria, são confiados às entidades financeiras para serem investidos em outros agentes económicos. Assim, é decisivo que estas entidades administrem estes ativos que lhes foram confiados da forma mais adequada e prudente e, desta forma, é importante a existência de uma supervisão e uma regulação eficaz com o fim de garantir a salvaguarda da poupança dos cidadãos.
Pelas razões apontadas, a atividade financeira somente pode ser exercida por entidades que reúnam os requisitos exigidos pelo Estado através da autorização do regulador respectivo. A função de autorizar e, concomitantemente, supervisionar as atividades financeiras é fundamental no papel a desempenhar pelo Estado através do supervisor, que tem que garantir o controle da idoneidade e da prudência na gestão destes recursos. Neste sentido, o papel da supervisão tem a função de acompanhar, garantindo que as entidades financeiras desenvolvem o seu trabalho de forma que os capitais e reservas sejam suficientes para responder pelos riscos inerentes ao seu negócio. Desta forma, atuando eficazmente, o supervisor preserva a estabilidade do sistema financeiro, permitindo um melhor funcionamento da economia do país. A crise revelou debilidades muito importantes na regulação e supervisão do sistema financeiro e deixa mais perguntas e interrogações que certezas sobre o caminho a seguir. A regulação enfrenta o desafio de como fazer o sistema financeiro mais resistente e estável, sem refriar o seu desenvolvimento, protegendo o interesse público. Isto é decisivo, dado que o sistema financeiro é uma peça importante para o crescimento económico. A longo prazo, não existe contradição entre estabilidade do sistema financeiro e crescimento económico. O setor financeiro tem ainda pela frente o desafio de recuperar a confiança e a reputação e de se adaptar à nova envolvente regulatória mais apertada, em consequência da visão que ele desfrutou de retornos excessivos devido à assunção de riscos também excessivos, tendo agora de ajustar a sua dimensão e o seu contributo para o desenvolvimento da economia. As principais tendências em relação à supervisão e regulação financeira estão dirigidas à fixação de requisitos mais sensíveis ao risco, que assume cada uma das entidades, baseados em estimativas mais finas e melhor elaboradas. Nós, no setor segurador, todo este processo de regulação foi alterado. Nós estamos a viver num período de adaptação. Portanto, desde o dia 1 de janeiro deste ano, 2016, entrou em vigor em Portugal aquilo que se chama o regime da Solvência II, em que, ao mesmo tempo, temos um novo regime jurídico da atividade seguradora, e eu vou-vos dar, portanto, como o tema da nossa conferência é sobre as tendências e perspectivas do setor, eu vou-vos falar um pouco agora sobre aquilo que temos vindo a fazer desde janeiro e aquilo que ainda nos falta fazer e quais são as perspectivas que nós temos para o futuro. Portanto, tenho 3 pontos. A apresentação está em inglês, eu vou falar em português, porque não tenho a liberdade académica do Dr. Luís Moraes para falar em inglês, portanto, falarei em português. Portanto, temos 3 pontos, aspectos-chave da solvência, portanto, a implementação da solvência e os futuros desenvolvimentos. Eu não vou aprofundar muito esta parte introdutória, portanto, o que aqui é a solvência e, portanto, o que é que representa. A solvência, portanto, é um trabalho que resulta da congregação, da junção de várias diretivas que existiam. Durante muitos anos funcionou o regime de Solvência 1, portanto, este Solvência 2, um totalmente desajustado, e este Solvência 2 já pretende dar resposta àquilo que são os desafios que hoje se apresentam, resultado até da própria crise financeira, ainda que a ideia de Solvência 2 tenha nascido antes da crise financeira. Mas, passando em termos gerais os objetivos que a Solvência 2 tem... Perdão, voltamos. Agora sim. Os objetivos de que a solvência tem, portanto, fundamentalmente será um dos principais, será a defesa dos policyholders, portanto, dos tomadores de seguros. Também proceder a uma maior integração dos mercados, portanto, isso é um dos objetivos da Solvência 2. Portanto, promover a convergência das práticas dos supervisores, portanto, dar uma maior transparência ao setor. Portanto, em termos gerais, são estes os objetivos da Solvência 2. Também há aspectos que são importantes, que têm a ver com a valorização dos ativos, portanto, que são um dos aspectos importantes
Portanto, embora nós em Portugal já fizéssemos a avaliação dos balanços dos ativos com balanços económicos, mas a Solvência 2 veio pôr isso ao de cima e, portanto, há que fazer, portanto, a gestão baseada no risco e, portanto, avaliar os riscos e os ativos aos preços de mercado. Portanto, há uma maior portanto, necessidade de capital, portanto, há um pouco à semelhança do Basileia 3, portanto, é necessário, portanto, se a seguradora corre mais riscos, naturalmente, tem que, portanto, ter mais capital, portanto, é uma gestão baseada no risco. Reforçar, portanto, os sistemas de governance, portanto, um dos problemas que foram falados ainda há pouco, o Dr. Santos Silva referiu-se ao problema da prática dos responsáveis, dos gestores executivos na gestão, portanto, isso também é um reforço do governance. Portanto, o processo de supervisão portanto, também é baseado na análise do risco. Isto são as estruturas, os três pilares, que não apenas outros já conhecemos, portanto, um mais quantitativo e outros mais qualitativos, não vamos perder tempo com eles. Portanto, isso tem a ver com os aspectos legislativos que passámos para chegar, aos dias de hoje. Portanto, estamos desde o dia 1 de janeiro portanto, a implementar a Solvência 2, mas isto tudo resultou portanto, da própria diretiva, mas não só a diretiva, que é importante também aquilo que estamos a fazer hoje. Os atos delegados são importantes também na implementação e os technical standards, portanto, os estándares técnicos também são importantes na implementação e também as guidelines que são emitidas pela IOPA para a sua implementação. Portanto, neste momento, o que é que estamos a fazer também? Portanto, a Solvência 2 representou uma grande mudança na forma de gerir as seguradoras e representa uma grande mudança, muda, portanto, muita coisa e ao mudar muita coisa também não podíamos fazer isto tipo Big Bang, não podia ser tudo ao mesmo tempo. E então, ficou previsto que existem medidas transitórias que podem ser adaptadas e algumas até com períodos longos. Por exemplo, a adaptação das previsões técnicas, as medidas de transição podem ser feitas durante 16 anos. Portanto, se isto não fosse feito, iria causar uma grande dificuldade às companhias para cumprir com os requisitos que são fixados, portanto, pelas normas da Solvência 2. Também, nesta fase de implementação, foram feitos, portanto, vários estudos, no sentido de verificar a sensibilidade ao risco e portanto, das medidas a tomar que têm que ser tomadas. O sistema, eu vou só passar portanto, alguns pontos, não irei falar de todos. Portanto, todo este processo obriga uma maior análise, uma análise mais fina de todos os processos e, portanto, da análise dos riscos que são subscritos pelas seguradoras, o que faz com que há que introduzir automaticamente um princípio que é a mitigação dos riscos. Portanto, um deles que nós nos debatemos no dia-a-dia e quando temos de determinar o SCR, o capital de solvência, um dos riscos que pesa, portanto, é o risco de concentração e, portanto, quando temos risco de concentração há que mitigar, portanto, estes riscos também. Também, neste processo de implementação, há, portanto, o poder, portanto, ao dispor dos supervisores foi alterado também e é um conjunto de ferramentas que podem utilizar. Nós, no nosso caso, já mantínhamos há muito tempo, portanto, uma relação muito estreita com os supervisionados, portanto, com as seguradoras, o que nos permite que nesta fase toda esta mudança tenha sido bem compreendida, até porque todo o setor segurador no passado, portanto, colaborou sempre com a autoridade de supervisão no sentido de fazer todos os estudos que sejam necessários, tendentes à implementação da Solvência 2. O que se pode dizer que nos dias de hoje a implementação da solvência que está a ser feita, portanto não foi só fazer transpor a diretiva para o regime jurídico português, mas foi também tudo o que é necessário fazer em termos de normativos que estamos a desenvolver neste momento. Ainda há bastantes desafios que temos pela frente, portanto, e que esses desafios que obrigam por parte do supervisor uma grande responsabilidade em termos de ter o cuidado de não
lançar no mercado normativos que possam ser pouco compreendidos ou com alguma dificuldade de implementação, e por isso há uma relação muito estreita entre o supervisor e supervisionados, no sentido de tornar mais fácil essas implementações, para não criar disrupções no mercado. Ainda no processo de implementação, vivemos hoje dentro de um sistema onde a sustentabilidade do modelo e os modelos de negócios têm que ser vistos à luz de toda a envolvente macroeconómica. Um dos aspectos que nós não podemos fugir e que o setor está a debater hoje, não só o segurador, mas o bancário também, tem a ver com, portanto, as baixas taxas de juros, portanto, a tendência para as baixas taxas de juros no mercado. Também as vulnerabilidades que nós temos no setor bancário, que resultam e causam alguns efeitos de contágio nas seguradoras do grupo e, portanto, obriga uma atenção forçada por parte do supervisor. O potencial de termos taxas revertidas, portanto, o reverse taxes. Também a perspectiva de que o crescimento do produto não é muito grande, portanto, isso para o setor, portanto, este comportamento do crescimento do produto também representa um desafio grande, portanto, nesta fase da implementação. E depois, como já foi referido anteriormente pelo Dr. Luís Moraes, hoje, com aquilo que está a passar na Inglaterra, com o referendo, portanto, há aqui problemas de choques externos que o setor também tem que estar atento e, por exemplo, o que se passa na Inglaterra hoje, o resultado daquilo que vai passar na Inglaterra, que é importante para o setor. Só nesta fase de implementação, portanto, uma das coisas que nós tivemos que fazer, que fazia parte das guidelines e das orientações da EIOPA, tivemos que fazer um cálculo do day one, portanto, a 1 de janeiro, qual seria a situação das seguradoras no nosso país se estivéssemos já a trabalhar em ambiente de solvência 2 e, portanto, em que podemos verificar que, se isso acontecesse, e, portanto, foi um trabalho que foi feito, foi solicitado às companhias, e repararem, portanto, no dia 1 de janeiro, se estivéssemos a aplicar solvência 2, obviamente, com as medidas transitórias que eu falei anteriormente, o SCR, o rácio de capital de solvência, era de 131%, e, portanto, mesmo assim, conseguimos ter um setor solvente, e temos, e também o MCR, o Mínimo Capital Requirement, de 392%. Isto, obviamente, como eu disse, as medidas de transição foram importantes, essa sua aplicação, porque se tivéssemos que fazer a transposição sem as medidas de transição, os resultados naturalmente não seriam estes, e era um choque muito grande, mas está previsto, não está previsto. Depois, e para terminar, não vos vou roubar mais tempo, futuros desenvolvimentos que nós esperamos que vamos ter em relação ao setor, porque o tema da conferência também são as tendências e os futuros desenvolvimentos. Ora, como eu disse, a solvência começou a ser aplicada no dia 1 de janeiro, mas não acaba em 2016, portanto, nós temos aqui um longo caminho a percorrer, é um processo complexo, é um processo que não é fácil, e, portanto, as entidades seguradoras portanto, devem estar preparadas para esta mudança, onde vão ter que, naturalmente, que na relação com o supervisor tem que haver mudanças em termos de metodologias utilizadas relativamente aos anos anteriores, e todo este processo de mudança está a ser feito, e repito, está a ser feito com uma situação muito grande por parte dos supervisionados. Por exemplo, a nível dos aspectos legais, portanto, nós, ainda que façamos a transposição, isto é uma situação que acontece, nem sempre aquilo que nós fazemos aqui é igual ao que fazemos ali nos nossos vizinhos espanhóis do lado. Portanto, há alguma flexibilidade e adaptação para que se ajuste as medidas e a aplicação da regulação e do normativo ao setor em função das características do país. Portanto, não há uma liberdade muito grande, mas há alguma liberdade para se fazer alguma adaptação. O que é que nós podemos esperar de futuros desenvolvimentos em termos europeus nos próximos anos?
há que, portanto, foi aprovado, portanto, como vos disse, a diretiva e, portanto, foi transposta em janeiro. No entanto, na sua aplicação estamos a sentir todo o setor de que torna-se necessário fazer uma revisão da forma de standard de cálculo do SCR, do Solvency Capital Requirement, porque existem pontos, portanto, nesse SCR que não têm em conta, por exemplo, a situação das economias, não têm em conta as baixas taxas de juros e, portanto, há que fazer algum ajustamento e é de prever que façam ajustamentos no SCR. Também há que rever o package das LTGs, portanto, o Long Term Guarantees, as garantias de longo prazo, também é de prever que se possam fazer revisões. Também a revisão da metodologia do cálculo da taxa sem juros, da taxa sem risco, perdão, de risk-free rate, portanto, que publica a EIOPA, e, portanto, isto é de prever também. Também é de prever que se tenha que iniciar uma discussão sobre de discutir se tenham de criar mais instrumentos macroprudenciais no âmbito da Solvência 2 e, portanto, e por outro lado também adaptar, portanto, a Solvência 2 àquilo que vem, portanto, dos capital, do Global Capital Standards, portanto, dos modelos standard que há que adaptar. Portanto, que, com estas medidas, creio e estou certo de que iremos conseguir ter um setor a funcionar bem, um setor solvente, que é isso que nós devemos garantir, portanto, onde os principais objetivos que foram fixados por Solvência 2, um deles que é garantir, portanto, a proteção dos policyholders, e com todas estas medidas, estas adaptações, estou certo de que iremos conseguir alcançar esse objetivo. Portanto, terminava por aqui. Portanto, muito obrigado.